E aí, turma, como vocês estão? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de tag. Vou responder a book tag Direitos do Leitor. Essa tag é bem antiga, eu vi em vários canais por aí no YouTube. Ah, uma galera já respondeu e eu assisti, eu vi por aí várias pessoas respondendo essa tag. E olha, antigo. O mais antigo, eu vi o da Paola e o dela, ela respondeu há 4 anos atrás. Então, é antigo, hein, gente? Mas, enfim, né? A gente tá vendo recentemente, então eu vou responder agora. Nunca é tarde para responder uma tag. Eu achei ela bem interessante. Então, se você quiser saber quais são as minhas respostas para essa tag, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de tag, continua assistindo. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, gente, vamos lá, vamos começar. São 10 perguntinhas e eu vou colocando, respondi todas e eu vou colocando aqui mais ou menos o que se encaixou em cada uma delas. A primeira pergunta, a tag é polêmica, tá bom? E ela já começa polêmica. O direito de não ler. Um livro que você não quer ler, nem que te paguem. Dependendo do valor, né? Eu tô brincando. Mas tem alguns autores, não tem nem, não chega nem a ser um livro, mas autores que eu já tentei ler algumas vezes e não fluiu, não tem dado certo. Então, já li livros desses autores e eu sei que o estilo deles não me agrada e por isso eu não faço questão de ler mais nada deles. Que são a autora Emily Giffin, que ela me deixou bem chateada com um livro dela, não gosto. Não faço questão nem me esforço para procurar livros dela. E a autora, e a outra autora é uma autora muito popular, que pode ser que algumas pessoas me matem, mas tudo bem, enfim, é a minha opinião. Você pode amar, eu posso não amar, e tá tudo bem. Que é a Sarah J. Maas. As pessoas que já acompanham esse canal já sabem que eu tenho alguns problemas com os livros dela e não rola, gente. Já li 3 livros dela, 3 séries diferentes. Os primeiros livros das séries dela eu já li. E, mas o segundo é melhor, mas a história vai ficando melhor. Gente, sinceramente, se o autor não te conquista no primeiro livro, eu não vou gastar dinheiro com a série, certo? Então, se eu não gostei do primeiro, nem vou me esforçar pelos próximos. E é isso. E são essas as autoras que eu não faço questão nenhuma de ler. Nem que me obrigue, por favor. Segunda pergunta da tag é: direito de pular páginas. Um livro que você leu só o que interessava. Então, eu nunca pulei, nunca fiz esse tipo de leitura, né? Peguei o livro e vou pulando, e vou pulando, e vou pulando. Leio ali. ah, Muitas pessoas chamam de leitura dinâmica, né? Eu aprendi isso na faculdade para artigos, artigos científicos. A gente lê muita coisa, a gente lê muita coisa na faculdade, muito texto. E aí eu lembro que quando eu tava, li muita coisa assim por alto, os textos da faculdade, né? Mas livros de romance, ficção e afins, nunca fiz isso. E eu lembro que uma vez a minha orientadora, ela me ensinou algo. Ela disse assim, você pega a primeira frase de cada parágrafo e você vai lendo. Na primeira frase está basicamente tudo que você precisa saber sobre o texto. E realmente é muito verdade. Você pega ali um resumo porque é onde eles te prendem, o resto é encheção de linguiça. Não é válido também aqui para um livro de ficção, para um romance. Não é um método que eu acho válido. Muitas pessoas elas fazem isso também, e aí é problema delas. Cada um com seu estilo de leitura. Eu não consigo fazer isso, eu nem sei como fazer isso com um livro de romance, com uma ficção. E então, o máximo que eu faço é ir lá no final dar uma espiada e voltar. Se eu estiver muito curiosa com alguma coisa, eu dou uma espiada no livro. Mas pego spoiler e é isso aí. Mas pular páginas e deixar de ler alguma coisa eu nunca fiz não, gente. Não é algo que eu consiga fazer, certo? Terceira, direito de não terminar um livro. Um livro que você começou algumas vezes antes de ler inteiro. Eu finalizei esse livro sim, que é O Rei do Inverno, mas eu comecei ele 2 vezes. Eu
comecei a ler, não estava fluindo, porque ele é meio chato no início mesmo, é a minha opinião. Eu achei ele um pouquinho chato no início e depois ele fica bem melhor. E o segundo livro é bem melhor também. Mas logo no início, assim, não tava rolando. Então eu deixei de lado, depois eu voltei, recomecei a leitura lá do início, porque eu já tinha esquecido tudo. E aí fluiu, que foi uma beleza e deu super certo. Então, esse daqui, O Rei do Inverno, é a minha escolha para essa pergunta. Próxima é O Direito de Reler. Um livro que você salvaria no fim do mundo para reler pela eternidade. Então, não tem como eu salvar apenas um livro, eu tenho os meus favoritos. Mas se realmente só pudesse salvar um, eu salvaria a minha Bíblia, que tá aqui comigo, que é que eu tenho vários no caso. Mas essa daqui é a minha leitura atual, né? Essa versão dela é a minha leitura atual. Então é a primeira que eu salvaria. Mas não tem um livro exatamente que eu salvaria só, gente. É impossível salvar só um livro. Eu salvaria também, eu coloquei alguns aqui. Primeiro, o meu Jane Eyre, segundo, né, no caso. Primeiro é a Bíblia. Segundo é o meu Jane Eyre, gente. Eu nunca deixaria Jane Eyre para trás. Eu acho que seria um ótimo livro que eu ia amar ficar relendo e ia ler com tranquilidade até, enfim, no caso de O Fim do Mundo. E o segundo livro também é um dos meus favoritos da vida, que é A Corrida de Escorpião, que é o meu amorzinho pra vida. A Corrida de Escorpião é lindo demais, gente. Perfeito demais. E eu escolhi mais um livro, no caso, um quarto livro que tá aqui, ó, que é O Cavaleiro de Bronze também, que é um dos meus livros favoritos da vida também. Vocês já estão cansados de me ouvir falar sobre esse livro e vão continuar cansados porque eu não vou parar de falar. Tô brincando. Mas eu amo, gente, e eu salvaria todos esses 4 livros. Eu ficaria muito feliz se eu tivesse, no caso aqui do Cavaleiro de Bronze, eu ficaria ainda mais feliz se eu pudesse salvar a trilogia completa. Só é válido se a gente tiver a trilogia completa, mas o primeiro já é muito bom também. E continuando, quinto, O Direito de Ler Qualquer Coisa. O livro mais improvável que você já leu e gostou, e que algumas pessoas talvez duvidem que você leu. Então, gente, eu não coloquei nenhum livro aqui porque eu não acho que eu seja uma pessoa improvável de ler alguma coisa. Talvez livros de terror, e aí eu não leio mesmo, não. Então não seria improvável, as pessoas achariam bem normal eu não ler um livro de terror. Mas, no geral, eu não tenho problemas com leitura nenhuma. Eu acho que as pessoas, elas percebem, principalmente quem já acompanha aqui o canal, quanto eu sou eclética. Quem acompanha lá o blog também já percebeu isso, o quanto eu vario assim nas minhas leituras. Vai muito do meu humor naquele dia, da minha vontade. Obviamente eu leio muito mais romance, eu leio muito mais fantasia. Os romances policiais têm entrado com força na minha vida, que é um gênero que eu tenho lido bastante. Mas romance, romântico e fantasia são meus carros-chefes, né? Então não tem nada muito improvável assim que talvez surpreenda alguém. Pelo menos quem me conhece não se surpreende com as minhas leituras. Sexta, Direito ao Bovarismo. Um livro que parecia ótimo, mas o tempo passou. Você pensou a respeito, e você pensou a respeito. Gente, eu também não coloquei nenhum livro aqui específico, mas conforme a gente vai ficando mais velho, é natural que determinados tipos de leitura não conversem mais com a gente. Tem muito jovem adulto que não conversa mais comigo. Eu ainda leio um ou outro, mas é muito pontual. Eu acho que é uma coisa natural da vida. Quando você está em uma determinada idade, tem determinadas coisas que você prefere ler. Como eu já vi muita gente aqui, já tive pedidos de pessoas que falavam assim, indica livros para pessoas com mais de 40 anos, casal maduro. E eu acho isso bem bacana porque o que a gente tem é um boom de livros para adolescentes e jovem adulto, e o nicho é muito forte nessa área. E às vezes os autores não têm tantos. Tem, né, gente? A gente só precisa procurar um pouquinho mais. Então é interessante quando a gente vê esse outro lado. E eu acho que conforme, pelo menos isso tem acontecido comigo, não sei se é o mesmo caso de vocês,
Por exemplo, eu ultimamente, nos últimos anos, eu tenho lido bem pouco jovem adulto. O que eu leio muito que é de jovem adulto, não é muito, né? Mas que eu leio com mais frequência de jovem adulto são livros de fantasia, em que os protagonistas ou são infantos juvenis ou já são jovens adultos. Então, e fantasia pra mim enfim, não me ligo muito com idade não. Mas romance, romântico mesmo, eu já tenho parado até de ler os novos adultos, que já não tem mais me cativado, porque justamente a gente passa dessa fase de idade mesmo, e determinadas coisas param de conversar com a gente. Então tem muito livro, principalmente os jovens adultos aí de hoje em dia, e alguns que eu já li que não conversam mais comigo. Alguns eu tenho até certo receio de ler, por exemplo. Não sei se eu releria Crepúsculo, porque eu não sei se conversaria mais comigo hoje, se eu iria apreciar da mesma forma. Eu tenho um certo receio, mas talvez um dia, quem sabe, né? Sétimo, direito de ler em qualquer lugar. O lugar mais estranho e improvável em que você já leu um livro. Então, gente, eu já li livro em tudo quanto é canto. Tudo quanto é canto mesmo. Talvez não em um enterro, nem nada disso, mas eu acho que o mais improvável é andando na rua. Eu tinha o hábito de, quando eu chegava do trabalho, na época que eu fazia estágio bem longe de casa, então eu chegava do trabalho, descia no ponto de ônibus e o ponto de ônibus era no final da minha rua. Então, e a minha casa era na esquina seguinte, né? Então eu tinha que subir a rua inteira até chegar na minha casa. Então, às vezes eu lia dentro do ônibus, porque eu morava bem distante do trabalho, e eu estava sempre com o meu livro, e quando eu estava numa parte muito boa do livro, eu nem guardava o livro, eu só descia, atravessava a rua e vinha andando lendo meu livro, né? Porque a gente tem que olhar para a rua quando a gente atravessa, né? E eu subia a minha rua, andando ali pela calçada e lendo meu livro numa boa, então eu acho que isso devia de ser estranho para algumas pessoas, mas era um hábito que eu tinha, eu não parava só porque eu desci do ônibus, eu continuava lendo, chegava em casa, continuava lendo, e aí a gente seguia a vida. É isso. Oitavo, o direito de ler uma frase aqui e outra ali. Um livro que te alimenta com pequenas doses diárias. Eu escolhi o livro 100 Anos de Solidão, porque é um livro que eu tenho lido bem devagar, eu leio uma parte por dia e com tranquilidade, sem pressa nenhuma e apreciando bastante a leitura. Então ele tá aqui na minha cabeceira e aos poucos eu tenho lido esse livro aqui e aos poucos a gente vai finalizando. Eu li cerca de um quarto do livro já. Isso, um quarto do livro já tá lido e em breve a gente chega na metade e eu vou fazer resenha dele aqui pra vocês, tá bom? Seguindo em frente, nona perguntinha. O direito de ler em voz alta. Um livro que você precisou ler em voz alta. Eu escolhi 2 livros para essa pergunta aqui, gente. O primeiro é O Extraordinário, que se você não leu, você tá dando um mole enorme na tua vida. Mas esse livro aqui, conforme eu ia lendo, eu não conseguia guardar só pra mim, eu tinha que falar para as outras pessoas. Então tem uma determinada parte do livro que eu li para minha mãe, quando meu pai chegou em casa eu li para o meu pai, e eu ia lendo várias partes do livro para minha mãe e, gente, sensacional, incrível, incrível demais esse livro, é muito emocionante, lindo toda a vida. E o outro livro é o Garota Exemplar também. Eu fui lendo esse livro aqui, gente, e eu falava assim, mãe, eu ouvi isso, e eu lia pra minha mãe o livro. E tem outros livros que eu também fiz isso com ela, geralmente a minha mãe é meu ouvinte mais próxima, então eu acabo lendo as minhas leituras atuais pra ela, né? E Garota Exemplar também. Algumas partes aqui desse livro eu fui lendo pra minha mãe. Nossa, da época que eu nem marcava os livros, hein? Porque o meu livro não está marcado. Isso daí é um negócio meio surreal pra mim. Mas eu li bastante tempo atrás. E eu ia lendo e ia comentando com ela, eu ia lendo as partes do livro pra ela e foi uma leitura bem interessante também. Você já leu Garota Exemplar? Vale a pena também, gente. E o filme é tão bom quanto o livro, pasme. Eu amo o filme, acho excelente. 10ª e última pergunta. O Direito de Calar. Um livro que te deixou sem palavras porque era muito bom ou muito ruim. No caso, foi porque ele era muito bom. Esse livro me emocionou de uma tal forma, o Cavaleiro de Bronze, gente.
Ele me emocionou e ele me emociona. Eu já li ele três, quatro, sei lá quantas vezes eu já li esse livro. Mas eu já li e reli algumas vezes e todas as vezes esse livro me emociona demais. Não é à toa que ele é um dos meus favoritos da vida. Ele é muito perfeito, gente. Eu amo, amo, amo de verdade. E é isso, galera. Essas são as minhas respostas para a tag Direitos do Leitor. E se você não respondeu, eu vou deixar as perguntas dessa tag aqui na descrição desse vídeo. E aí você pega e me responde aí, dá uma lidinha nas perguntas e me responde aqui nos comentários, tá bom? Eu vou amar saber o que vocês leram e quais são os seus direitos aí, se vocês estão exercendo os seus direitos corretamente, beleza? Bom, gente, lembrando também que cada um dos livros que eu citei, tendo resenha, eu vou deixar linkado aqui para vocês e também vou deixar o link de onde vocês podem comprar. Comprando pelo link, vocês vão estar ajudando o canal, certo? Uma porcentagem vem para o canal e isso é excelente, nos ajuda a continuar mantendo todas as coisas que precisam para este canal existir. Bom, não esquece de se inscrever também, compartilhar esse vídeo aí com outras pessoas e clicar também no sininho para ativar as notificações e me aguardar que em breve vai ter mais vídeos aqui também. E também me seguir lá nas redes sociais, gente, principalmente no Instagram, @garotasentreLivros, certo? Vai visitar o blog garotasentrelivros.com e em breve eu volto com muito mais para vocês. Até lá, tchau, tchau!